Vamos começar nossa viagem pelo tempo, lá pelos anos de 1950, quando os cientistas estavam curiosos para entender o que era essa tal de molécula da vida. Você já ouviu falar do DNA? DNA é como o manual de instruções que existe em todas as células vivas, inclusive nas suas. Ele diz como construir e manter um organismo, como uma receita de bolo que diz exatamente quantos ovos, açúcar e farinha você precisa para fazer aquela delícia. O grande mistério do DNA. Antigamente, os cientistas sabiam que existia algo nas células que carregava informações genéticas, mas não sabiam exatamente como isso funcionava. Imagina você tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças, sem saber como a imagem final deveria parecer. Era assim que eles se sentiam. James Watson e Francis Crick. Dois cientistas britânicos, James Watson e Francis Crick, decidiram embarcar nessa missão. Eles eram como detetives científicos, tentando juntar pistas e resolver o mistério do DNA. Com a ajuda de modelos e muita paciência, eles acabaram descobrindo que o DNA tinha a forma de uma dupla hélice, algo como uma escada em espiral. Maurice Wilkins. Mas eles não estavam sozinhos nessa jornada. Maurice Wilkins, outro cientista britânico, também estava tentando desvendar esse enigma. Ele e sua equipe usaram raios-x para tirar fotografias do DNA. Essas imagens eram cruciais para entender como a molécula era formada. A mulher que deu luz às imagens, Rosalind Franklin. Aqui é onde entra nossa heroína, Rosalind Franklin. Ela era uma brilhante cientista que trabalhou com Wilkins e foi responsável por tirar uma das fotos mais famosas do DNA, conhecida como Fotografia 51. Essa imagem foi como um mapa do tesouro, revelando a estrutura da dupla hélice. A injustiça. Infelizmente, na época, o trabalho de Rosalind Franklin não foi devidamente reconhecido. Watson e Crick usaram suas imagens sem permissão direta dela para concluir seu modelo de DNA. E quando ganharam o Prêmio Nobel, em 1962, Rosalind já havia falecido e não foi mencionada. É como se alguém tivesse feito um bolo delicioso, mas quando foi a hora de dar os parabéns, esqueceram de chamar o verdadeiro padeiro. Por que o DNA é tão importante? Então, por que tanto barulho por causa do DNA? Bem, imagine que você tem uma biblioteca gigantesca dentro de cada célula do seu corpo. Essa biblioteca contém todos os livros necessários para construir e operar você. Cada livro é uma parte do DNA, e cada página contém instruções precisas. Se alguma página faltar ou estiver errada, pode causar problemas sérios. A revolução da biologia molecular. A descoberta da estrutura do DNA abriu as portas para a biologia molecular, um campo que estuda como as moléculas biológicas interagem e funcionam. Graças a essa descoberta, hoje podemos fazer coisas incríveis como terapia genética, onde cientistas corrigem defeitos genéticos, e a clonagem, que é basicamente fazer cópias exatas de organismos. Resumindo tudo, vamos recapitular de uma maneira bem simples. James Watson e Francis Crick, com a ajuda de Maurice Wilkins, descobriram a estrutura do DNA. Mas foi Rosalind Franklin quem tirou as fotos que revelaram essa estrutura. Apesar de sua contribuição fundamental, ela não recebeu o crédito que merecia durante sua vida. Mas hoje, sabemos o quão crucial foi seu trabalho, e a honramos como a verdadeira pioneira que ela foi. Espero que você tenha gostado dessa jornada pela descoberta do DNA. Lembre-se, a ciência é como um quebra-cabeça gigante, e cada peça, por menor que seja, é essencial para completar a imagem. E nunca se esqueça de dar crédito a quem merece, como nossa querida Rosalind Franklin. Em 1865, Meno compartilhou suas leis da hereditariedade. Ele observou que existem fatores hereditários distintos que seriam passados adiante de pais para filhos conforme determinadas regras. Ele propôs então a lei da herança, lei da segregação, lei da variedade independente, lei da dominância. Mas, como já dissemos várias vezes, a publicação de Meno não foi levada a sério. Na verdade, um monte de gente sequer deu atenção a elas, até início de 1900, quando foram redescobertas. Mas, mesmo quando foram redescobertas na primeira metade do século XX, as pessoas não sabiam qual era a base molecular de tais
fatores hereditários previstos por Mendel. Em 1902, houve a primeira teoria realmente sólida que explicou a base molecular para tais fatores hereditários, proposta por Boveri e Sutton, de forma independente e concomitante. Eles propuseram a teoria cromossômica, agora chamada de teoria cromossômica de Boveri e Sutton. Seu trabalho foi baseado na observação de como as células se dividem, especialmente durante a meiose, enquanto os cromossomos parecem emparelhar-se e, em seguida, segregarem-se de forma independente, sendo passados aos descendentes. Então, Weber e Sutton disseram, esses cromossomos em nível físico-molecular parecem estar se comportando de maneira muito semelhante aos fatores hereditários propostos por Mendel, e por isso essa teoria ganhou muita força. Então, em 1911, essa teoria ganhou ainda mais evidências. Thomas Hunt Morgan, de quem já falamos, usou suas moscas de fruta para ver como uma característica mutante passaria de uma geração para outra. A única explicação plausível para ele é de que tal característica estava sendo passada adiante pelo cromossomo sexual X. Assim, ele e sua equipe continuaram a fazer mais e mais trabalhos para averiguar que de fato os cromossomos seriam a base, isto é, a localização física para tais fatores hereditários que Mendel falou em 1865. Hoje em dia, quando olhamos para os cromossomos, pensamos em sua composição como sendo de DNA. Mas eles são compostos também por proteínas, e, quando Morgan e sua equipe olharam para os cromossomos, pensaram que seriam as proteínas as verdadeiras responsáveis pela codificação da informação genética. As pessoas já sabiam na época que as proteínas eram moléculas complexas, e o modo que de alguma forma poderia ser que contivessem a informação codificada. No momento, então, os pesquisadores pensaram que o DNA consistia nesses tipos de moléculas chatas, que certamente não poderiam codificar a informação. E a primeira evidência forte de que o DNA é, na verdade, o codificador da informação genética não apareceu por quase 2 décadas. Bem, comecemos a entender essa revolução com o famoso experimento de Griffith, no qual ele fez algo realmente interessante. Ele, por si mesmo, conduziu experimentos a partir de 1920, os quais publicou apenas em 1928. Esses experimentos abriram caminho para que, em 1944, pesquisadores fossem finalmente capazes de esclarecer que é o DNA o codificador de fatores hereditários. Então, qual foi o experimento de Griffith? Ele estava estudando linhagens de bactérias e viu que havia 2 variantes de uma determinada linhagem, a áspera e a lisa. Se ele injetava a linhagem áspera em um camundongo, que era não virulenta, o camundongo permanecia vivo. Se ele injetava a linhagem lisa, que era virulenta, o camundongo morria. E, como a linhagem lisa tinha esse revestimento protetor, ela era mais resistente contra o sistema imunológico dos camundongos. Assim, por si só, a linhagem lisa é a linhagem virulenta e a única que pode realmente matar os camundongos. Então, Griffith aqueceu a linhagem virulenta, matando as bactérias, e, em seguida, a injetou em camundongos, vendo que esses permaneciam vivos, já que as bactérias estavam mortas. Eis que ele fez algo muito interessante. Ele levou parte da linhagem lisa morta pelo calor até a linhagem áspera e bactérias não virulentas que estavam vivas. Após mesclar a linhagem lisa morta com a linhagem áspera viva, ele observou que ao injetar essa mistura nos camundongos, matava-os. Isso foi fascinante, uma vez que seria esperado que os camundongos permanecessem vivos, já que as bactérias da linhagem lisa estavam mortas e as da linhagem áspera não são virulentas. Assim, ele propôs a teoria sobre a existência de um princípio da transformação. Mesmo que ele tenha matado a linhagem lisa, deve ter havido algum tipo de material, algum tipo de molécula, que foi transferida das bactérias virulentas às bactérias não virulentas, permitindo-lhes matar o camundongo. Logo, algum tipo de material teria atuado transformando uma linhagem em outra. Isto é, um princípio que transformou as bactérias não virulentas em virulentas. A partir da proposta dessa teoria, passaram-se quase 2 décadas até que Avery, Macquarie e MacLeod dissessem o que é esse princípio da transformação. Por que não podemos usar essa experiência de Griffith e, ao invés de levar as bactérias virulentas mortas até a linhagem, dividi-las em seus componentes, isolando cada um e misturá-los separadamente à linhagem áspera? Assim, podemos descobrir exatamente qual desses componentes, qual dessas moléculas isoladas é a responsável por transformar bactérias não virulentas em virulentas. Então, eles fizeram exatamente isso, tentando isolar o princípio da transformação. Levaram a linhagem lisa ao calor, matando as bactérias. Depois, separaram fisicamente os componentes dessa bactéria, usando de certas lavagens e enzimas que permitem segregá-los, configurando um trabalho muito meticuloso. Assim, assumamos que essa seja a linhagem lisa morta, e este é um componente, esse também é um componente, este é outro componente. Então, eles misturaram cada componente desse separadamente à linhagem áspera não virulenta, e depois injetaram essa mistura no camundongo.
Isto é, pegaram uma linhagem lisa e misturaram com o primeiro componente representado em vermelho, e depois injetaram essa mistura no camundongo, observando que ele permanecia vivo. Do mesmo modo, injetaram a segunda mistura, contendo o segundo elemento representado em verde, em camundongos, observando que eles também permaneciam vivos. Finalmente, com a terceira mistura, que por sua vez contém o terceiro elemento representado em rosa, quando injetada em camundongos, eles morriam, sugerindo que o terceiro componente, sim, era o responsável pelo princípio da transformação. Então eles passaram a estudar esse terceiro componente. Observaram a razão entre os elementos nitrogênio e fósforo, notando que sua composição era consistente com o DNA, uma molécula já conhecida, mas não era consistente com proteínas. Após testes químicos, eles observaram: ei, não parece haver grande quantidade de proteína nessa substância, nem sequer de RNA. Enzimas que degradam proteínas ou RNA teriam degradado essa substância, mas isso não aconteceu. A substância de estudo só foi degradada quando submetida a enzimas que degradam o DNA. Logo, eles concluíram que era o DNA o responsável pelo princípio da transformação. Isso é realmente uma grande coisa. Pense sobre essa busca que acabamos de ver, que levou quase uma centena de anos. Onde estão localizados os fatores hereditários? As primeiras evidências apontaram que eles estão no cromossomo. Mas cromossomos são constituídos por DNA e proteínas, e não até experimentos de Griffith, que foram seguidos pelos experimentos de Avery, McCarty e MacLeod, sabia-se exatamente que tipo de material fazia a linhagem áspera tornar-se uma linhagem lisa virulenta. E esse material é o DNA. E o que é fascinante é que, quando misturado o DNA da linhagem lisa morta ao DNA da linhagem áspera não virulenta, esta torna-se virulenta, uma vez que o DNA da linhagem lisa foi capaz de se misturar com o DNA da linhagem áspera, fazendo com que ela começasse a produzir proteínas que lhe permitissem ser virulentas e, consequentemente, ser resistente ao sistema imunológico dos camundongos. Então, tudo isso é realmente fascinante sobre um monte de perspectivas. Você sabe, todos os fatos de como chegamos ao DNA ser a parte mais importante dos cromossomos, ao menos em termos de codificação da informação genética real, mas também como uma forma legal de pensar sobre o quão mágico é o DNA, sobre como você pode misturar o DNA de uma linhagem à outra, então transformá-la. Desta forma, eles estavam fazendo uma forma muito básica de engenharia genética que no último vídeo, começamos a ver algumas boas evidências de que o DNA é a base molecular da hereditariedade proposta por Mendel. E vimos também o trabalho de Avery McCarty e MacLean, no qual tentou-se identificar se era o DNA ou se eram proteínas que atuavam como princípio da transformação propostos pelos experimentos de Griffith. Se isso tudo soa estranho a você, eu lhe aconselho a assistir a esse vídeo anterior. Mas mesmo o trabalho que citei, publicado em 1944, não era visto como uma evidência conclusiva, mas sim como uma forte evidência. Isso porque, lembrando como eles fizeram isso, se não aquecida, a linhagem lisa de bactérias é virulenta e quando aplicada em camundongos, mata-os. A mesma linhagem lisa, após ser morta pelo calor, pode ser aplicada em camundongos sem matá-los. Porém, se a linhagem lisa for aquecida, mas misturada à linhagem áspera, o DNA da linhagem lisa é incorporado ao DNA da linhagem áspera, anteriormente não virulenta, tornando-a virulenta, e, posteriormente, quando aplicada em camundongos, leva estes à morte. Após isolarem os componentes da linhagem lisa e misturá-los separadamente à linhagem áspera, viram que o provável responsável pelo princípio da transformação de Griffith era o DNA. Porém, os resultados não foram de fato conclusivos, porque havia a possibilidade de o elemento não ter sido isolado adequadamente, contendo um pouco de proteína, por exemplo. Talvez a composição majoritária fosse o DNA, mas talvez um pouco de proteína que lá permaneceu estava sendo responsável pela transformação. Assim, a comunidade científica não disse: ótimo, isso parece muito bom, vamos assumir isso e seguir em frente. Não, ela quis continuar testando o DNA de diferentes formas. A evidência conclusiva só veio alguns anos mais tarde, em 1952, com dois pesquisadores chamados Hershey e Case. Tanto Alfred Hershey quanto Martha Case decidiram estudar o bacteriófago T2, um vírus que infecta bactérias. Apenas lembrando, a palavra fago faz referência a vírus. Eles sabiam que o bacteriófago era composto por proteínas e por DNA, que sabemos hoje ser uma cápsula proteica contendo em seu interior o DNA. Os dois pesquisadores sabiam que esse fago injetava algo no interior das bactérias, que altera a informação genética das bactérias e começa a produzir mais bacteriófagos T2. Se eles conseguissem identificar o que era esse algo, se eram proteínas ou se era DNA, eles estariam encontrando evidências conclusivas de qual era o material que constitui a base molecular da codificação genética da hereditariedade. Note que esses dois eram muito céticos quanto aos experimentos de Avery, McCarty e MacLeod. Hershey e Case muito provavelmente queriam mostrar que era a proteína a
a base molecular da hereditariedade. Pois, lembre-se, as pessoas nesse tempo pensavam: sabemos que as proteínas são moléculas complexas, que têm diversos aminoácidos e, portanto, têm diversas formas diferentes. É muito mais provável que essa molécula, as proteínas, dotadas de toda essa diversidade, sejam a base molecular da codificação genética. Nessa época, não se tinha conhecimento acerca da estrutura do DNA. Então, Hershey e Chase planejaram um experimento para descobrir o que de fato o bacteriófago injetava no interior das bactérias, se eram proteínas ou se era o DNA. Então, eles desenvolveram dois grupos de bacteriófago T2. Um contém isótopos de fósforo radioativo, o fósforo 32, e o outro contém isótopos de enxofre radioativo, o enxofre 35. Por que eles fizeram isso? Porque o fósforo é um componente do DNA e, portanto, no primeiro lote, o marcador radioativo está incorporado no DNA, visto aqui em verde, e não em proteínas. No segundo lote, o marcador radioativo enxofre será incorporado a proteínas, uma vez que é um componente das mesmas. Você deve estar se perguntando, como se desenvolvem esses lotes radioativos? Basta que você insira o vírus em um ambiente contendo o componente de seu interesse, que serão sequestrados e incorporados nas respectivas moléculas. Desta maneira, os dois pesquisadores produziram então um lote de bacteriófagos com enxofre radioativo e outro lote de bacteriófagos com fósforo radioativo. Isto é, produziram um lote de bacteriófagos com apenas proteínas marcadas e outro lote com apenas o DNA marcado. Em seguida, injetaram os dois lotes em grupos diferentes de bactérias. Após tempo suficiente para que ocorresse a infecção das bactérias pelos vírus, eles então submeteram cada grupo a uma centrífuga. A centrífuga é uma máquina na qual você acopla o tubo de ensaio, que passa a girar muito, muito rápido em torno de um eixo fixo. Assim, o conteúdo de todo o tubo de ensaio estará sujeito às forças G, como uma força centrífuga, de modo que o conteúdo de maior massa se deposita no fundo do tubo, ao passo que o conteúdo de menor massa se posiciona mais próximo à boca do tubo. Logo, verifica-se que as células bacterianas, maiores e, portanto, portadores de maior massa, dirigem-se ao fundo, formando um material que chamamos de pennant. Os vírus, por sua vez, são menores e, portanto, de menor massa, posicionando-se mais próximos à boca do tubo, junto aos demais componentes presentes na solução, em que, em conjunto, chamamos de sobrenadante. Eles disseram, então: se o depositado ao fundo contém células bacterianas, ou ao menos o resto delas, e nele está presente o fósforo radioativo, significa que o DNA é o material genético que foi injetado pelos vírus no interior das bactérias. Mas, se observarmos que, ao invés do fósforo, o enxofre foi depositado no fundo, significa que os vírus injetaram, na verdade, proteínas no interior das bactérias. Ao fim do experimento, observou-se que no fundo dos tubos de ensaio encontrava-se o fósforo radioativo, possibilitando aos dois pesquisadores concluírem que era o DNA, de fato, a base molecular da hereditariedade. Eles disseram: uau! Então Avery, McCarty e MacLeod estavam corretos. Na verdade, é o DNA que atua como princípio da transformação, que pode entrar na bactéria e usurpar sua maquinaria celular, modificando sua genética. Por isso é realmente um grande negócio. Mais uma vez, começamos com Mendel dizendo: nós temos fatores hereditários, que se segregam e se classificam de determinadas maneiras distintas. Depois, Boveri e Sutton disseram: conforme o comportamento da célula durante a divisão meiótica, parecem ser os cromossomos os portadores dos fatores hereditários de Mendel. Tal sugestão ganhou mais evidências com Morgan e sua equipe. Com o experimento de Grich envolvendo camundongos e duas unidades de bactérias, a lisa virulenta e a áspera não virulenta, ele disse: ei, olhe, há algum princípio de transformação aqui. Em seguida, Avery, McCarty e MacLeod averiguaram e disseram: quando tentamos purificar o princípio da transformação, parece ser o DNA a molécula que realmente importa no processo. Finalmente, Hershey e Chase validam tal hipótese de maneira ainda mais conclusiva, mostrando que é o DNA a molécula injetada por bacteriófagos alterando sua estrutura genética. Em 1865, Mendel, muitas vezes considerado o pai da genética moderna, traz uma forma de pensar sobre fatores hereditários que hoje em dia chamamos de genes. E aí, no começo de 1900, os trabalhos de Mendel foram redescobertos e as pessoas começaram a dizer: ok, nós podemos ver como algumas dessas características são passadas para a próxima geração de um jeito que, de certa forma, pode ser previsível. Nós podemos colocar alguma estrutura em volta disso, mas qual seria exatamente o mecanismo biológico para isso? Como essas características estão codificadas ao nível celular ou até mesmo molecular? Em 1902, nós já discutimos isso em vídeo anterior. Boveri e Sutton sugerem uma teoria de cromossomos baseada na observação de como cromossomos se separam e se juntam durante a divisão celular, e pensaram: bom, isto parece bater bem com o que Mendel descreveu como fatores hereditários. E nós começamos a ter muito mais evidências sobre isso. Morgan
foi capaz de mostrar que um mutante para a característica de cor de olho parece ser passada para a próxima geração de uma forma que mostra que essa característica parece estar no cromossomo sexual X. E ele e o time dele começam a fazer muitos outros trabalhos, especialmente com drosófilas, para mostrar que os cromossomos são a base de onde essas características hereditárias estão. Mas mesmo com os cromossomos, as pessoas não estavam certas. Cromossomos eram feitos de proteínas ou de DNA? Qual era a molécula do conjunto de moléculas que codificavam realmente aquelas características hereditárias? Enquanto o DNA, pelo menos no começo, parecia meio que como uma molécula entediante, as pessoas assumiram que não havia muita diversidade no DNA. Elas assumiram que mesmo que se você fosse de uma espécie para outra, a molécula de DNA seria fundamentalmente a mesma. Então, no começo, as pessoas esperavam, na verdade, que quem fosse responsável por passar essas características hereditárias fossem as proteínas. Mas então, mais e mais evidências apareceram para o lado do DNA. O experimento de Grit, em 1928, ele foi capaz de mostrar que, se ele pegasse uma bactéria morta pelo calor e misturasse com uma bactéria viva, há algum tipo de princípio de transformação que transforma a bactéria viva em um tipo de espécie que havia sido morta com calor. Em 1944, Avery, McCarthy e MacLeod foram capazes de mostrar algumas evidências muito boas de que o princípio de transformação, o que restava daquela bactéria morta, era muito provavelmente o DNA. E temos ainda mais evidências conclusivas com os experimentos de Hershey e Chase. E nós temos um vídeo inteiro nesse tópico, onde eles falam: ei, o que é isso que vírus injetam em bactérias para infiltrar o sistema genético delas? E eles concluem que não são proteínas, é o DNA que faz isso. Então, eles oferecem evidências muito mais conclusivas a favor do DNA. Mas mesmo assim, nós, como uma comunidade, como uma civilização, ainda não sabíamos como era a estrutura do DNA. Nós também não sabíamos como essa estrutura codificaria todas as características hereditárias. As descobertas relacionadas a essas questões sobre o DNA culminam em Watson e Crick, mas também dependeu de todas as pessoas que já mencionei e outras mais. Uma pessoa que deveria ganhar um crédito especial por ter mostrado um pouco mais de evidências em favor do DNA e por ajudar Watson e Crick, na verdade são várias pessoas, mas em especial Chargaff e Rosalie Friend, que em particular provavelmente não recebe o crédito suficiente. Chargaff mostrou que o DNA é, na verdade, mais interessante do que as pessoas pensavam. Ele percebeu que a frequência das bases de nitrogênio de adenina, citosina, timina e guanina variavam entre as espécies. E algo que está de alguma forma codificando para fazer de uma espécie, teria que variar entre as espécies. Então isso torna o DNA interessante. Outra coisa que ele percebeu foi que, e essa descoberta foi a chave para o trabalho de Watson e Crick, é que a frequência de guanina é igual à frequência de citosina no DNA, e a frequência de adenina é igual à frequência de timina no DNA. Isso é uma dica de que, de alguma forma, eles estavam associados uns com os outros. De alguma forma, eles pareiam um com o outro. No começo dos anos 50, nós tínhamos toda essa evidência de que o DNA é a base molecular. Você tem Chargaff, com suas regras, conhecidas como as regras de Chargaff, e você tem Rosalind Franklin, e ela estava tirando imagens de padrões de difração por meio da emissão de raio-x em cristais de DNA. O que eu quero dizer por cristal de DNA é que um cristal é pegar várias moléculas e as arrumar em um padrão regular. Então, um cristal de DNA, isto é, uma molécula de DNA, depois outra molécula de DNA, depois outra molécula de DNA, e você emite raio-x nessas moléculas, e o raio-x são peças-chave por causa do seu comprimento de onda, que é o pequeno o suficiente para capturar características em um nível atômico. Então, você emite os raios-x e eles se difratam. Então, você captura o padrão de difração, e dependendo das estruturas das moléculas, você tem padrões de difração diferentes. E o famoso padrão de difração de Franklin está bem aqui. E quando ela viu isso, haviam certas dicas para uma estrutura helicoidal. Eu não leria tanto nisso se você não fosse um expert em padrões de difração de raio-x. Essa não é uma imagem direta de uma molécula de DNA, mas ela já sabia, e na verdade pessoas nessa comunidade já sabiam, que este padrão era um sinal para algum tipo de estrutura helicoidal. E eles também foram capazes de olhar para outras dicas como: o que é esse espaço entre as diferentes moléculas? E agora, de novo, o padrão de difração não é uma imagem direta, é uma experiência que precisa ser muito bem desenvolvida para mapear de forma contrária como o padrão de difração do raio-x se traduz naquilo que causou a difração. E eles teriam que analisar múltiplos ângulos para ter um entendimento melhor nisso. E hoje nós temos computadores fazendo isso, que podem pegar um padrão de difração e começar a construir como uma molécula realmente se parece.
Então Franklin, ele já era um trabalho difícil, ela já tinha uma ideia de que era uma estrutura helicoidal, mas ela estava esperando para ter um pouco mais de evidência antes de publicar seu trabalho. E ao mesmo tempo você tem Watson e Crick aqui, que estavam tentando resolver a estrutura do DNA. Eles tiveram acesso ao trabalho de Franklin com a ajuda de Maurice Wilkins, com quem Franklin trabalhava. E eles foram capazes de estabelecer que não era apenas uma hélice, mas sim uma dupla hélice. E você tem esses pares de base formando os degraus para esta dupla hélice. Isso é muito interessante porque mostra como o DNA se replica e como ele pode conter informação. Nós vamos ver isso muito mais a fundo em 2 outros vídeos. Agora, a parte triste dessa história é que Wilkins, Watson e Crick ganharam o prêmio Nobel. E, infelizmente, Franklin morreu muito jovem. Você não pode receber um prêmio Nobel depois de morto. Então, ela merecia muito. Este trabalho, que muitas pessoas consideram ser uma das maiores descobertas na ciência, foi baseado no que ela fez. Indiscutivelmente, se Watson e Crick não tivessem tido acesso ao trabalho de Franklin, eles não teriam descoberto o que descobriram. E se Franklin tivesse apenas continuado o que ela estava fazendo, sem que outras pessoas tivessem acesso ao seu trabalho, ela poderia ter chegado à mesma conclusão. Então, ela é uma das pessoas que, algumas vezes, os livros de histórias da ciência negligenciam, mas isso não é para não dar crédito para Watson e Crick. Eles ainda fizeram várias previsões poderosas e intuitivas que eles tiveram que fazer para apresentar essa estrutura dupla hélice. Essa estrutura dupla hélice antiparalela, mas criam pontos com bases nitrogenadas, pareando-as uma com as outras. E esta é uma coisa muito importante. Pela maior parte da história humana, nós sabíamos que algumas características eram passadas de geração para geração, mas essas características das feições pareciam como uma mágica, uma coisa mítica. Por exemplo, eu sei que a minha risada é como a do meu pai, mas como ela está codificada no meu DNA, e agora nós podemos ver que muito do que nós consideramos ser nosso está codificado nessas moléculas e codificado nesses pares de base. Isso é lindo, incrível e coloca uma luz em um dos maiores mistérios do que nos faz humanos.